até ao livro de Êxodo agora, capítulo 20. Vamos ficar de pé, é uma leitura mesmo curta, mas é a palavra do Senhor. Êxodo 20. E vamos ler o verso 13. Êxodo 20, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Não matarás. Não matarás. Podemos ficar sentados. Este é o mandamento número 6. Quer dizer que metade já está. Já faltou mais, queridos irmãos. Aquele cartaz está lá, enganou-nos tão bem, diz a partir de janeiro. E nunca mais acaba, não é? Como se anda quando Deus manda. Janeiro e a gente ainda anda nisto. Agora, eu espero que esteja a ser proveitoso para os irmãos. Para mim, certamente está. E se Deus permitir, nós terminaremos a nossa longuíssima série, 6 meses, longuíssima série nos 10 mandamentos, no último domingo de junho. Se Deus permitir, terminaremos no último domingo de junho. E depois, durante o mês de julho, estaremos a falar sobre o descanso. Apropria-se, não é? Alguns de nós até aproveitarão e farão férias, entretanto, ainda antes de julho e agosto. Mas durante o mês de julho, nos 4 domingos de julho, queremos falar sobre o descanso em particular, até porque uma das coisas que concluímos quando passamos pelo mandamento número, o do dia do Senhor, o número 4, já vamos rever, foi que nós precisávamos de depender mais de Deus para compreendermos a importância do descanso. Então, se Deus permitir, durante o mês de julho, vamos falar sobre descanso. Vamos resumir aquelas coisas que precisamos de resumir. Queridos irmãos, podem pegar nas vossas Bíblias, tê-las abertas. Aliás, uma coisa que eu quero imitar, não garanto que consiga fazer sempre, mas que foi significativo no Marco, até porque, de facto, nós geralmente oferecemos a Bíblia para todos. Agora, eu estive a conferir que esta Bíblia para todos que eu tenho, as páginas não são as mesmas da Bíblia que nós estamos a oferecer. Portanto, não vou poder fazer o brilharete de dizer logo a página e acertar. Mas para quem tiver, hoje a tradução não difere muito. Mas vamos abrir e quem tiver, aliás, quem não tiver Bíblia, nós temos pelo menos alguns exemplares ali ainda. Quem não tiver, é o nosso prazer poder oferecer a palavra. Vamos abrir em Êxodo, no capítulo 20. Aliás, estamos aí e vamos apenas relembrar. Agora, o desafio agora será não olharmos para a Bíblia, até para testarmos se estamos a conseguir memorizar os 10 mandamentos. Em primeiro lugar, vamos dizê-los. Não temos de dizer já os 10, mas temos de dizer pelo menos já os 5, aqueles que já estudámos. Vamos dizer convictamente a uma só voz. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de semelhança. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra o dia de sábado para o santificares. E quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Estes 5 já estão? Os irmãos sentem-se seguros? Há irmãos que provavelmente estão a decorá-los pela primeira vez, têm-se sentido seguros neles? Ok, então eu acho que os outros agora é mais fácil decorar. Pelo menos eu acho que é mais fácil decorar os 5 últimos do que os 5 primeiros. Metade já está, queridos irmãos. Metade já está. Segundo lugar, nós nesta revisão de matéria dada que fazemos ao início, fazemos questão de ir à própria revisão que o Senhor Jesus faz em Mateus 22, 37 e 38. Não precisamos de abrir, mas qual é o resumo que o Senhor Jesus faz dos 10 mandamentos? Ele diz que temos de amar Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças, e que temos de amar o nosso próximo como a nós mesmos. É importante decorar os 10 mandamentos, mas é fundamental decorarmos o resumo que Jesus faz dos 10 mandamentos. E é assim que o Senhor Jesus os resume. Em terceiro lugar, nós relembramos sempre aqui um aspecto fundamental, que é, quando nós aprendemos a lei de Deus, e os 10 mandamentos em particular, a lei não vem prioritariamente como um limite, como uma limitação. É verdade que a lei também limita, mas a lei vem como um sinal de liberdade. E fazemos sempre questão de explicar. Porque Deus abriu o Mar Vermelho. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel ainda não cumpria a lei. Portanto, Deus não abriu o Mar Vermelho aos cumpridores da lei, mas Deus deu a lei àqueles que atravessaram o Mar Vermelho. Por causa disto,
nós sabemos que obedecer aos 10 mandamentos não é uma atitude que nós tomamos para provar a Deus que Ele pode acreditar em nós. Nós não cumprimos a lei para provarmos a Deus que estamos dignos diante dEle. A obediência é uma coisa diferente. A obediência é uma atitude que nós tomamos, nós queremos cumprir os 10 mandamentos porque Deus já nos amou, porque Deus já nos libertou. Logo, a obediência deixa de ser uma realização nossa e passa a ser uma resposta àquilo que Deus realizou por nós. No final destes 6 meses, onde nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, onde temos estado a falar sobre os 10 mandamentos, é fundamental que nós entendamos que nós não cumprimos os 10 mandamentos para que Cristo nos ame. Mas nós cumprimos os mandamentos porque Cristo já nos amou e já nos libertou. Logo, a lei deixa de ser uma coisa que principalmente serve para dizer não podes, mas a lei, por causa da liberdade que Cristo já nos deu, passa a ser liberdade, passa a ser tu podes, tu obedeces, porque amas. Uma relação fundamental, e apesar de eu ter crescido na igreja, ela tem sido em boa parte nova para mim também, é entender que obedecer não é para que eu possa provar a Deus que Ele me pode amar. Não, obedecer é sempre uma resposta de amor. Eu quero fazer aquilo que Deus me manda porque Ele já me amou. Logo, a obediência anda sempre de mão dada com o amor. Uma quarta coisa, ainda na revisão da matéria dada. Nós recordamos que ao chegarmos ao mandamento que vimos há 15 dias, ao 5º mandamento, nós chegámos onde? Quando chegámos ao 5º mandamento, chegámos a... Como é que os mandamentos... Isto agora parece que estamos a jogar ao... Por gestos, não é? Parece que o pastor está a jogar ao Pictionary. Era o Pictionary, é por gestos, não diz, mas faz gestos. Quando Moisés recebe os mandamentos, ele recebe de determinada maneira. Exatamente, muito bem. Não foi preciso fazer assim e assim. A partir do 5º mandamento, nós chegamos à 2ª tábua. Atenção! A primeira tábua tem 4 mandamentos, a 2ª tábua tem 6. E porquê que é importante nós compreendermos isto? A primeira tábua, nos 4 primeiros mandamentos, referem-se àqueles mandamentos que nos colocam em relação direta com Deus. A 2ª tábua refere-se aos mandamentos que nos colocam em relação direta com os homens e as mulheres, com as pessoas. Por isso é que Jesus resumiu os mandamentos como resumiu. Porque Jesus queria explicar que não era possível ser bom nos mandamentos da primeira tábua e ser mau nos mandamentos da 2ª. Jesus queria explicar que não é possível nós sermos muito religiosos para Deus e sermos pouco religiosos para as pessoas. Por isso é que uma das grandes aprendizagens durante este tempo é nós entendermos que de nada serve nós proclamarmos o nosso amor por Deus, a nossa religião, ela é uma pessoa muito religiosa, se nós formos maus a tratar as pessoas à nossa volta. Reparem, isto é interessante. Não foi só o Senhor Jesus que veio fazer esta crítica. A lei já fazia esta crítica. Quando depois de 4 mandamentos que tinham a ver acerca do modo como eu me devo relacionar com Deus, se saldava, vamos dizer assim, se espremia e dizer, olha, se estes 4 mandamentos querem dar-te uma maneira de tu lidares com Deus, então isto significa que tu vais ter de lidar desta maneira com os homens. E por isso as 2 tábuas são diferentes. Apesar do 6º mandamento ser muito curto, em português dá-nos dá-nos 2 palavras, não matarás, o assunto do 6º mandamento pode ser muito longo, e eu não quero ser muito longo hoje com os irmãos. Nós temos de ter um plano para a nossa viagem hoje no 6º mandamento. Vamos tentar o habitual movimento de resumo e o habitual movimento de expansão. Já vamos explicar, sobretudo para aqueles que nos visitam, nós temos falado que em cada mandamento podemos falar num movimento de resumo e podemos falar num movimento de expansão, na medida em que cada mandamento é, de alguma maneira, um universo em si próprio, não é? Então, essa é uma das coisas que queremos fazer para organizar o nosso entendimento acerca do 6º mandamento. E para tentarmos resumir e assim compreender aquilo que é fundamental, que está nesta proibição de matar,
estamos proibidos de matar, talvez seja importante nós começarmos por aquilo que o mandamento não é. O que é que o sexto mandamento não diz? O que é que o sexto mandamento não diz? E o sexto mandamento não diz pelo menos duas coisas. Há pelo menos duas coisas que o sexto mandamento não diz. Que não matarás não diz. Na primeira coisa que vamos falar, vamos incluir dois aspectos dentro desta primeira coisa. Há duas coisas que o sexto mandamento não diz, e na primeira coisa que o sexto mandamento não diz, vamos incluir dois aspectos. Na segunda coisa, vamos incluir apenas um aspecto. Em primeiro lugar, que coisa é que o sexto mandamento não diz? Em primeiro lugar, o sexto mandamento não diz que tirar a vida é sempre mau. Eu sei que vai ser, hoje, falar no sexto mandamento em particular, pode ser agitado para nós. Mas, de facto, uma das coisas que o sexto mandamento está a dizer, quando ele diz não matarás, não é que matar é sempre mau. E há aqui dois aspectos que eu gostava de focar para explicar isto. Ao dizer não matarás, o sexto mandamento não está a dizer que matar é sempre mau, e vamos tentar compreender isto dentro do próprio contexto bíblico. Não sendo isto o fundamento, o aspecto central neste sermão, é importante referir estas duas questões. Pelo facto de o sexto mandamento não dizer que matar é sempre mau. Eu sei que nós lemos e diz não matarás, e não, diz não matar. Ok, mas vamos perceber dentro do contexto bíblico o que é que isto quer dizer. Vejamos, o primeiro aspecto, dentro desta primeira coisa que o sexto mandamento diz, que não devemos tirar a vida a ninguém, o primeiro aspecto que eu quero falar é explicar isto. Se em termos absolutos o sexto mandamento dissesse que tirar a vida é sempre mau, o que é que tinha acontecido no Monte Sinai? E os irmãos não têm de acertar, mas é uma questão um bocado lógica. Se o sexto mandamento partisse do pressuposto que matar, tirar a vida era sempre mau, o que é que tinha acontecido aos homens e às mulheres a partir do Monte Sinai? Bem, ok. Bem, o João foi muito mais longe do que eu, teologicamente muito mais... Ok, João, não tão profundamente teológico, mas assim... Se a partir do momento em que Deus no sexto mandamento diz não matarás, se partisse do princípio que nunca se poderia tirar a vida a ninguém, o que é que aconteceria com os homens e com as mulheres, para além desta coisa que o João disse? Eles tornar-se-iam o quê? Ainda antes, mas alguém disse, se o princípio de não tirar a vida nunca se passasse a aplicar em termos absolutos e radicais, a partir do Monte Sinai as pessoas tornar-se-iam o quê? Imortais. Elas deixavam de morrer porque Deus deixava de poder tirar a vida deles. Alguém disse imortais, não foi? Foi o Eduardo. Não há nada... São os adolescentes, o Eduardo, a Catarina, eles é que percebem um pastor adolescente como eu. E nem mais. Mas é essa a lógica. A lógica é essa. Reparem, eu sei que pode parecer absurdo o que eu estou a dizer, mas vamos passo a passo. E olhem que os nossos mais novos, eles estão a ser habituados a ser muito lógicos com a palavra. Não é dizer que a palavra é só lógica, porque a palavra, se fosse só lógica, não era fé. Mas eles estão habituados na escola dominical a ser bastante lógicos com o que a palavra quer dizer. Se em termos absolutos nós ouvíssemos não matarás, não deves tirar a vida de ninguém, e se isso implicasse que tirar a vida de alguém era sempre mau, ninguém ia morrer, porque Deus, se tirasse a vida de alguém, passava a ser mau ele próprio. Consequentemente, ele próprio se tornava mau se tirasse a vida de alguém. E quero ilustrar isto. Não quero tornar isto demasiado abstrato, mas quero ilustrar este princípio. Uma das razões mais básicas que nos explica que tirar a vida não é sempre mau é porque Deus passa a vida a fazê-lo. Quem é? Aqueles que nós temos uma fé cristã, nós acreditamos quem é que dá a vida e quem é que a tira. É Deus. Logo, se tirar a vida passasse a ser uma coisa totalmente má, o que é que significava? Significava que se Deus tirasse a vida a alguém, isso era um ato mau em si. Ora, os irmãos já terão reparado que desde que o mundo é mundo, as pessoas morrem. E a responsabilidade última disso, nós colocamos diante do Senhor, que é soberano sobre as coisas. Um episódio bíblico nos ajuda a perceber. Lembram-se quando nós há 2 anos, talvez já não sei quando é que foi, o livro de Jó, quando é que estamos no livro de Jó? 2 anos? Foi 2 anos. Vai fazer em julho, 2 anos. Lembram-se quando nós estudámos o livro de Jó, os irmãos não precisam de ir até lá, mas em Jó 1,19 explica que os filhos de Jó morrem
Porque veio um vento que fez com que a casa em que os filhos do Jó estavam a comer desabasse em cima deles. E o que é que nessa circunstância Jó fez? Jó não acusou Deus de ser mau por ser o responsável último dos acontecimentos. Porque, vamos colocar as coisas nestes termos, em termos de responsabilidade última, se Deus é soberano, se Deus controla todas as coisas, se só acontece aquilo que Deus quer ou permite que aconteça, a responsabilidade última da morte de alguém, em último grau, é de Deus. E reparem, Jó partia desse princípio. Por isso, logo a seguir, em Jó 1:20, o que é que ele fez? Quando soube que os filhos tinham morrido, ele levantou-se, rasgou a roupa, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor, dizendo: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que é que nós fazemos segundo a Igreja Batista de Lisboa cada vez que há um funeral? Nós repetimos esta frase. Porque partimos do princípio que se o último responsável pelos acontecimentos é Deus, da mesma maneira como Ele dá, Ele pode tirar. E isso não torna Deus mau. Reparem, se nós não partíssemos deste princípio, nós, nos funerais que fazemos nesta igreja, teríamos uma razão para acusar Deus, não para o adorarmos. Mas como nós partimos do princípio que Deus é soberano para dar a vida e para tirar, quando Ele a tira, apesar da nossa dor, por aqueles que partem, nós dizemos: isto não é razão para deixarmos de o adorar. Porque Deus não é mau por tirar a vida de ninguém. E por isso, geralmente nos nossos boletins, quando há funerais, um dos versos que lá está é: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E por isso é que para muitas pessoas que não têm fé, um funeral muitas vezes é difícil de suportar. Porque quando as pessoas acreditam em Deus e não se revoltam contra Deus pelo facto de alguém que amam ter partido, isso pode ser chocante para alguém que naturalmente tende a culpar a Deus pela morte daquela pessoa que ele ama. Ora, os cristãos não partem do princípio que tirar a vida é sempre mau, porque Deus tira a vida e Ele não faz mal por fazê-lo. Esta é uma das razões, se calhar, mais básica, mas para nós compreendermos que não, quando nós encontramos o 6º mandamento e está lá a dizer não matarás, não significa que tirar a vida é sempre mau. Porque Deus dá a vida e Deus tira a vida. E Deus não é mau por tirar a vida. Vejamos um segundo aspecto dentro desta primeira coisa que o 6º mandamento não está a dizer. Se o 6º mandamento assentasse na ideia que tirar a vida é sempre mau, o que é que Deus não teria feito no capítulo a seguir? Capítulo 21, os irmãos podem espreitar. Capítulo 21, espreitem lá, folhem as vossas Bíblias, por favor. E se avançarem um bocadinho, vão reparar numa coisa. Se o 6º mandamento assentasse na ideia que tirar a vida é sempre mau, o que é que Deus não poderia ter feito e que nós vemos aí logo no versículo 12 do capítulo 21? Deus não teria instaurado o quê? A pena de morte. Se tirar a vida a alguém fosse sempre mau, seria uma contradição grosseira que no capítulo a seguir Deus instaurasse a pena de morte. Atenção, eu sei que o assunto da pena de morte, hoje não é o meu objetivo tratar do assunto da pena de morte, mas é que nós compreendamos o que é que este 6º mandamento nos está a dizer. Na lei que Moisés vai continuar a receber e que nós encontramos aí, Êxodo 21:12, por exemplo, a primeira vez em que vemos a pena de morte a ser mencionada, na lei que Moisés continua a receber, depois dele ouvir não matarás, a morte é muitas vezes uma coisa que deve ser feita quando alguns pecados são cometidos. Como é que nós resolvemos esta aparente contradição? Precisamente entendendo que não matarás não significa que tirar a vida é sempre mau. O que é que isto quer dizer? Isto não significa necessariamente que um cristão deve defender hoje a pena de morte. Mas significa que algumas coisas sobre a pena de morte devem ser compreendidas no próprio contexto bíblico antes de nós arrumarmos o assunto à pressa, como o século XX e o século XXI passaram a fazer. Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas quero assumir uma crítica, que é uma crítica para mim próprio e para muitos de vós nesta manhã. Nós resolvemos de uma maneira demasiado fácil a questão da pena de morte. Porque geralmente não estamos a ser sérios com o que a palavra de Deus diz. E às vezes passamos aquela caricatura
Deus do Velho Testamento zangado, foi fazer um programa de anger management, de acalmar-se, Jesus Cristo no Novo. Vale sempre a pena lembrar que o Deus zangado do Velho Testamento é o Deus que faz questão que o seu filho morra no Novo. Portanto, a coisa mais terrível que acontece na Bíblia não são os do Velho Testamento, são os do Novo, que é o próprio Filho de Deus a ser morto. Agora, não sendo o objetivo nós falarmos da pena de morte em si, eu gostaria que pelo menos nós compreendêssemos a coerência que ela tinha no contexto do Velho Testamento. E, portanto, a minha defesa é no sentido de percebermos a coerência, que Deus não está a ser incoerente ao dizer não matarás e logo a seguir dar a pena de morte. Deus não está a ser incoerente ao fazê-lo. E, portanto, o meu esforço é um bocadinho fazermos por aí. E vou seguir o raciocínio de um comentário bíblico, Vida Nova, que de facto é um comentário muito útil, onde participam homens, o teólogo batista D.A. Carson e outros. É um comentário, um grande calhamaço, nós temos lá em cima e aquele é muito útil no nosso estudo da palavra. Ora, vou seguir algumas das coisas que o comentário bíblico diz para nós nos apercebermos da coerência da pena de morte naquele contexto. O que é que diz? Se a pena para quem tirava a vida, como nós podemos ver a partir do capítulo 21 do Êxodo, se a pena para quem tirava a vida era a morte, isto quer dizer que o sexto mandamento não condenava a pena de morte. O sexto mandamento não achava que a pena de morte era uma coisa má para crimes de homicídio ou, por exemplo, mortes na guerra. O que é que isto quer dizer? Eu já vou dar exemplos melhores. Mas se alguém estava numa guerra e matasse alguém, o não matarás não se aplicava. E depois, noutros contextos, como legítima defesa, já vamos dar alguns exemplos disso. Portanto, quando nós estamos a ouvir não matarás, não se parte do princípio que tirar a vida é sempre uma coisa má, porque há contextos onde o Velho Testamento vem explicar em que deve ser tirada a vida. Os irmãos continuem a acompanhar. Nem todas as mortes são iguais para o Velho Testamento, que, por exemplo, distinguia, e isso os irmãos vão ter de ler a palavra, continuar a ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronómio. Mas uma das coisas que se percebem é que, por isso é que são difíceis de ler essas partes da Bíblia, mas por isso é que elas são tão fundamentais. Porque, por exemplo, uma das coisas que a Bíblia faz é distinguir quando alguém morre e essa morte foi premeditada por outro, ou quando foi acidental. Dou apenas um exemplo. Não está no sermão, mas... Os irmãos lembram-se de ouvir falar nas cidades de refúgio. Cidades de refúgio eram sítios onde eu me podia refugiar quando tinha provocado a morte de alguém sem ser premeditado. Portanto, vamos dizer, usando esta expressão, os judeus tinham um sistema jurídico onde eles distinguiam a diferença que há entre eu intencionalmente matar alguém e eu matar alguém sem querer. A cidade de refúgio era um sítio para onde eu poderia ir caso eu tivesse matado alguém sem querer. Portanto, a Bíblia distingue. A Bíblia não faz, permitam uma expressão, one size fits all. A Bíblia não diz, está tudo no mesmo saco. A Bíblia distingue os planos das próprias mortes para poder agir com justiça caso a caso. As penas do Velho Testamento, que nós começamos logo a encontrar em Êxodo 21, estavam baseadas num princípio que podemos chamar um princípio de simetria moral, equivalência moral. E que princípio é este? É a ideia de que o castigo deve equivaler ao crime. Era uma ideia que devia haver uma harmonia entre o castigo que se dá e o crime que tinha suscitado o castigo. Reparem, quando nós chegamos, e podem espreitar lá Êxodo 21, versículos 23 a 25. A famosa lei de Talião. Muito mal interpretada por nós hoje em dia. Muito mal interpretada por nós hoje em dia. O que é a chamada lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. É disso que estamos a falar, Êxodo 21, 23 a 25. O que é que a lei queria dizer? A lei não desejava perpetuar a violência. O objetivo da lei bíblica, olho por olho, dente por dente, não é que a violência fosse continuada. Era precisamente para que, ao ser valorizado aquilo que se tinha perdido, o castigo fosse coerente em relação ao crime, para que a violência parasse. O que é que isto quer dizer? A pena de morte não era vista naquele contexto como um desrespeito pela vida, mas era precisamente o oposto. Eles aplicavam a pena de morte, Deus dá a pena de morte, porque achava de tu só vais compreender o valor de uma vida quando, se por alguma razão a tiraste, a tua própria for tomada.
Portanto, quando nós ouvimos o olho por olho, dente por dente, nós crescemos num contexto pacifista, temos de perceber que aquilo que a lei estava a dizer não é isto nunca mais vai acabar. Vingança até ao fim. Era precisamente o oposto. Era haver uma lei que tomasse nas autoridades civis, que eram autoridades religiosas, a possibilidade de estabelecer a paz. Ironicamente, quando nós tínhamos olho por olho, dente por dente, a ideia era valorizar a vida, não era banalizá-la. O comentário diz assim: a ideia de que o único pagamento que é possível fazer por alguém tomar a vida de outro é a vida humana em si mesma. Se nós comparássemos a lei dos judeus com outras leis daquela altura do Médio Oriente, e há uma, por exemplo, é fácil comparar com o chamado Código de Hammurabi. Por exemplo, sabem, no Código Hammurabi exigia-se que um homicida, alguém que matava alguém, a compensação que tinha de dar era uma compensação estritamente financeira. A lei judaica fazia diferente, porque partia do princípio que não havia dinheiro que pudesse pagar o dano de uma vida perdida. E, nesse sentido, a lei judaica era mais rigorosa do que, por exemplo, neste aspecto, o Código de Hammurabi. Mas também, se tivermos em atenção outro tipo de leis que existiam, havia leis que pediam a pena de morte por coisas tão insignificantes como o arrombamento de uma casa. E o que os judeus estavam a receber de Deus era precisamente que houvesse uma posição de harmonia entre o mal que se fazia e o castigo que se aplicava. E, nesse sentido, a lei de Moisés é diferente das leis à sua volta. Quer porque as leis à sua volta orreiavam para o relaxamento, penas demasiado pequenas para o crime, ou para o exagero, penas demasiado grandes para o crime. A lei judaica procura a tal harmonia entre o mal feito e o castigo a aplicar. Como já vimos, eu sei que há muitas perguntas que podem sair daqui que eu hoje não estou a tratar e que poderemos falar depois. Porque o meu objetivo fundamental não é estarmos a discutir a pena de morte. Mas, como já dissemos, isto não significa que um cristão tenha necessariamente de defender a pena de morte, mas tem pelo menos de compreender a coerência que ela tinha no seu contexto. Reparem, uma das coisas que não existia, e o comentário também ajuda a perceber isto, não havia capacidade de haver, por exemplo, pena de prisão perpétua. Não havia capacidade nem jurídica nem logística de haver prisão perpétua. O que os estudiosos dizem é que, provavelmente, pelo facto de haver pena de morte, não era muito frequente aplicá-la. Isto é o que os estudiosos dizem, pois eles discutem entre si. Mas o que os estudiosos dizem é que, pelo facto de haver pena de morte, não era provável que ela fosse muito usada, precisamente para valorizar as duas vidas envolvidas. Quer a vida de alguém que tivesse sido assassinado, quer a vida da pessoa que tivesse cometido o crime. Mas este é um pouco o contexto que existe. Permitam-me só, é a única nota que eu me vou permitir, até porque de facto não quero desviar os irmãos do fundamento, mas quero desabafar convosco. E esta é uma opinião pessoal. Uma cultura que, por exemplo, pune o homicídio de uma maneira tão leve, não afirma que a vida é importante. Uma cultura que pune o homicídio de uma maneira tão leve como a nossa, eu creio que é uma lei iníqua e injusta. Porque não ensina o valor da vida que se perdeu. Agora, isto não significa que tenhamos de adotar a pena de morte. Mas significa que temos de entender a razoabilidade, a coerência da lei de morte no contexto em que ela estava no Velho Testamento. É interessante, só para fecharmos este aspecto, é interessante notar que o Velho Testamento tem a preocupação de controlar os abusos do sistema legal. Porque esta é uma das grandes questões que também se coloca quando nós falamos acerca da questão da pena de morte, que é, os Estados enganam-se, não é? Há inocentes que são condenados. E sabem, é interessante porque, e vou só apenas referir um dos exemplos que o Velho Testamento nos dá. Por exemplo, há sentenças diferentes para a morte de um ladrão, caso o ladrão fosse morto de dia ou caso ele fosse morto de noite. Não sei se sabiam disso. Há leis diferentes no Velho Testamento, caso um ladrão fosse morto de dia ou caso o ladrão fosse morto de noite. Porquê? Se fosse de dia, que um ladrão fosse morto pelo proprietário da casa,
O dono da casa era culpado de derramamento de sangue. O objetivo era que ninguém aproveitasse para matar alguém e depois acusasse que essa pessoa estava a assaltar a casa. E durante o dia, então, havia uma pena que durante a noite não havia, porque durante a noite a pessoa não teria a capacidade de fazer as coisas da mesma maneira durante o dia. Pois os irmãos investiguem o que é que isto significa a nível de detalhes. Mas significa que os próprios judeus não partem do princípio que uma lei justa não falha. Os próprios judeus já tinham cuidado a perceber, olha, é possível uma lei justa falhar. E permitam-me, esta é uma opinião minha. Mas eu acredito que este é um dos valores que fez com que as culturas cristãs albergassem sistemas jurídicos mais dados ao perdão, quando comparamos com outras culturas de pena. É este cuidado que já estava no Velho Testamento, em casos como um ladrão morrer de dia ou morrer de noite, que nos faz perceber que criou uma cultura onde nós somos mais cuidadosos para desconfiar do próprio sistema jurídico que temos. E por isso, mesmo hoje, quando nós procuramos ter um sistema jurídico justo e compassivo, acreditem, queridos irmãos, essa é uma herança do cristianismo. Dou apenas o exemplo, não me quero desviar, mas deixa-me dar um exemplo. Não sei se os irmãos têm ideia disto, mas sabem, quando os cristãos eram mortos nos primeiros séculos, o sistema penal não tinha por obrigação alimentar os presos. Não sei se alguns irmãos já foram a alguma cadeia. Eu fui pela primeira vez o ano passado. Mas quando nós vamos a uma cadeia, hoje em dia, por exemplo, aquela que eu fui, tem boas condições e há um cuidado, as pessoas estão alimentadas. Nos primeiros séculos, as pessoas eram presas e quem geralmente providenciava o alimento para elas era a família que se dava ao trabalho de levar até lá. Porquê é que o sistema mudou ao longo de 2000 anos? Porque, em grande parte, com uma cultura cristã a emergir, partiu-se do princípio que até um prisioneiro deve ser tratado com dignidade. Agora, reparem, isto é uma história muito longa e nós estamos apenas a sobrevoar. Mas é para entendermos que, quando nos colocamos acerca destes assuntos, temos de perceber dentro do contexto o que é que eles queriam dizer. A mesma cultura onde Deus entregou a pena de morte para servir para valorizar a vida, foi a mesma cultura que fez um caminho de cuidado com os presos, de misericórdia, de amnistia e todo esse tipo de mecanismos que pertencem à fé cristã. E com isto encerramos a questão da pena de morte. Se os irmãos tiverem questões, depois podemos falar mais sobre o assunto. Ok, a segunda coisa que não matarás não diz. Falámos da primeira. A primeira coisa é que quando nós lemos não matarás, isso não quer dizer que tirar a vida é sempre mau. E nesse sentido, talvez a melhor maneira de resumir não matarás será não assassinarás. Aliás, as novas traduções em inglês traduzem para do not murder em vez de do not kill. Não é? Porque no sentido em que murder é assassínio. E permite distinguir melhor o que é que se está a falar. Ora, a primeira coisa que nós entendemos que o sexto mandamento não diz é que tirar a vida de alguém é sempre mau. A segunda coisa que o sexto mandamento não diz é que tirar a vida de alguém se resume a um ato físico. A segunda coisa que o sexto mandamento não diz é que tirar a vida de alguém se resume a um ato físico. Se a primeira coisa pressupunha um movimento de resumo, não tirar a vida de alguém não é sempre mau, pressupunha um movimento de resumo. Esta segunda coisa, não tirar a vida de alguém não se resume tirar a vida de alguém não se resume a um ato físico, pressupõe um movimento de expansão. E vou só recordar porque é que nós temos usado esta ideia de movimentos de resumo e movimentos de expansão. Explicar. A Tora, o Pentateuco, rapidamente, vamos só exercitar a nossa memória e a nossa língua, estamos calados há algum tempo, que é Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pentateuco, ou Tora, para os judeus. Quantos mandamentos é que tem? Calcula-se que sejam 613 prescrições, 613 ordens, nas quais os 10 mandamentos resumem o essencial em termos morais. Isto acontece, este resumo nos 10 mandamentos, para que a nossa consciência seja acordada para o pior cenário possível. Nesse sentido, podemos dizer que o contrário dos 10 mandamentos é o pior cenário possível. É sempre nós invertermos os 10 mandamentos e dizer isto é o pior que pode acontecer.
Como dissemos no primeiro sermão, acerca do primeiro mandamento, quando o sexto mandamento diz não matarás, é fundamental que, de facto, nós fiquemos arrepiados com a possibilidade de podermos assassinar alguém. E, nesse sentido, assassinar alguém é o pior que nós podemos fazer com um princípio de sermos indiferentes à vida de alguém. Nós matarmos alguém, apertarmos o pescoço a alguém e a pessoa morrer diante de nós, é o pior que pode acontecer no nosso quebrar do princípio que esse mandamento não deseja. Espero não estar a ser demasiado complicado. E este é o movimento de resumo. Mas significa também que matar o nosso próximo não acontece só quando nós exterminamos-lhe a vida em termos biológicos. Matar não se resume a um ato físico. E é aqui que nós temos rapidamente de fazer o tal mandamento de expansão. Eu vou repetir uma coisa que já disse no primeiro mandamento, mas é importante. Essa antipatia que Jesus mostrava pelos legalistas, nomeadamente pelos fariseus, não era porque os fariseus acolhiam a grandeza da lei, queridos irmãos, queridos amigos. Jesus não antipatiza com os fariseus porque eles acolhem a grandeza da lei. Jesus antipatiza com os fariseus porque eles reduzem a lei a uma parte. E os fariseus fazem da parte o todo. E por isso é que eles chocam com Jesus. Porque quando Jesus aparentemente quebra uma parte, para eles já se foi tudo. Logo, quando Jesus se zanga com os fariseus, não é porque eles são pessoas a entender a envergadura da lei. É precisamente o contrário. Jesus zanga-se com os fariseus, com os legalistas, porque eles não percebem a envergadura, a dimensão, a amplitude da lei. O legalista é a tal pessoa que julga que nunca quebrou o sexto mandamento porque nunca premiu um gatilho. O legalista julga que nunca quebrou o sexto mandamento porque o legalista resume matar a um ato físico. E nesta manhã, os irmãos permitam-me, os amigos permitam-me, mas eu parto do princípio que são sobretudo pessoas que caem neste erro legalista que hoje se encontram aqui. Sabem porquê? Porque eu sou uma delas. A minha tendência natural é dizer, ok, o sexto mandamento eu estou safo, nunca matei ninguém. Mas reparem, é porque nós não nos lembramos que aquilo que o sexto mandamento estava a dizer, o Senhor Jesus já tinha explicado. E isto não deveria ser novo para nós, pelo menos para aqueles que cresceram perto de uma Bíblia aberta. O Senhor Jesus já tinha explicado o sexto mandamento em particular. Abram, por favor, em Mateus 5. Eu vou usar a tradução da Bíblia para Todos. A página onde eu estou é diferente, porque daí que não... Mas quem tiver Bíblia para Todos, já agora... Marco, sabes qual é o número? Mateus 5, 21 e 22. Quem tiver a usar a Bíblia para Todos. Página? 1092. Okay. O que é que Jesus diz em Mateus 5, 21 e 22? E eu vou ler aqui nesta tradução. Ouviram o que foi dito aos antigos. Jesus a falar. Não matarás. E ainda, aquele que matar alguém terá de responder em julgamento. Mas eu... digo-vos, todo aquele que se irritar contra o seu semelhante terá de responder em julgamento. Aquele que insultar o seu semelhante, chamando-lhe imbecil, será julgado pelo tribunal. E aquele que lhe chamar estúpido merece ir para o fogo do inferno. Aqueles que usam o João Ferreira de Almeida é aquela altura em que Jesus usa a palavra raca. Não é? Meus irmãos, às vezes a nossa memória está esquecida. O que Jesus estava aqui a fazer era explicar, era pregar o sexto mandamento, a dizer, vocês não julguem que só quebra o sexto mandamento quando matam alguém. O que Jesus estava a dizer é, de cada vez, e reparem, Jesus é um radical. Nós podemos zangar-nos com Jesus. Jesus, que exagero. Sabem, essa também é uma razão porque em Casa dos Cavacos não se pode chamar estúpido a ninguém. E deixem-me explicar. A razão porque na Casa dos Cavacos ninguém pode chamar estúpido a ninguém não é porque não haja estupidez. Eu estou a falar do pai. Atenção, estou a falar do pai. Só do pai há estupidez que chega. Agora, reparem, é precisamente porque Jesus está a pegar no princípio do sexto mandamento e está a explicar, está a fazer um movimento de expansão e está a explicar o que é quebrar o sexto mandamento.
O que Jesus queria era dizer-nos que não somente somos chamados a não assassinarmos com o nosso coração, porque quando eu tenho estes pensamentos acerca de alguém, eu estou a assassinar esta pessoa no meu coração. É Jesus que o está a dizer. Mas nós somos chamados a querermos desejar, cuidar da vida do nosso irmão. E, queridos irmãos, eu acredito nisto. Se fizermos o exame pessoal nesta manhã, reconheceremos que a nossa congregação está cheia de assassinos no coração. Está cheio de pessoas que assassinam no coração, que quebram o sexto mandamento vez após vez. E podem ter a certeza que quebram o sexto mandamento porque foi o Senhor Jesus que o explicou preto no branco no Evangelho de Mateus. Isto não é só a exegese do Tiago. O Senhor Jesus explicou. Ai, vocês julgam que... Pois eu vos digo que... Eu gosto da tradução imbecil, porque a palavra imbecil eu acho que às vezes define bem uma pessoa. Mas reparem o que é que Jesus estava a dizer acerca disto. A gravidade de matar alguém passa pelo ato físico, sem dúvida. Mas passa por muito mais do que o ato físico. O assassinato externo ou interno dentro do nosso coração é um pecado terrível, porque ao terminar a vida de uma pessoa, pressupõe ir contra aquilo que há sagrado nessa pessoa. O que é sagrado em cada pessoa que existe, queridos irmãos? Usem a expressão no latim, que fica mais bonito. O que é sagrado na vida de cada pessoa que existe? A imago Dei, a imagem de Deus, porque todas as pessoas têm a sua dignidade no facto de elas transportarem a imagem do próprio Deus nelas. Foi assim que o Senhor criou. Logo, matar um homem, matar uma mulher, matar uma pessoa é, neste sentido, destruir a imagem divina na qual todos nós somos criados. Na verdade, o pior do homicídio nem sequer é a morte do homem ou da mulher. O pior do homicídio é aquilo que ele significa de eu destruir a imagem de Deus naquela pessoa. Quando eu mato um homem, quando eu mato uma pessoa, eu destruo a imagem dele. E posso fazê-lo fisicamente e posso fazê-lo internamente. Thomas Watson dizia, o puritano dizia, que não matarás, que no não matarás está um desejo muito mais global que passa por nós não querermos ferir uma pessoa no seu corpo, no seu nome e na sua alma. Quando eu sou um cristão e acredito no valor de não matarás, eu sei que não matar passa por eu não querer ferir uma pessoa no seu corpo, no seu nome e na sua alma. E agora reparem, este sermão nunca mais terminaria se começássemos a fazer aplicações daqui. Porque, por exemplo, só no campo do nome da pessoa, como o apóstolo Tiago nos avisa, nós temos um problema tão grande em controlar a nossa língua e não perceber que se eu estou a falar mal de alguém, eu estou a praticar um homicídio dessa pessoa à luz da palavra. Porque estou a ir contra o nome dela. Thomas Watson explica que, se formos por aí, percebemos que a calúnia é algo contra o sexto mandamento. Ele diz assim, nenhum médico pode curar as feridas causadas pela língua. E, queridos irmãos, eu não tenho muita experiência, mas já tenho alguma. Aquilo que as pessoas fazem contra nós, colocando o nosso nome em causa, é uma coisa que nós podemos perdoar, mas os efeitos nunca se curam. Porque quem ouviu uma difamação, quem viu o seu nome a ser difamado, não há maneira de ir curar. A ferida fica lá sempre. Nós podemos e devemos perdoar. Mas a difamação do nosso nome é uma coisa que não tem volta. O nosso nome fica quebrado para sempre junto a algumas pessoas. E isto é contra o sexto mandamento. Outro exemplo que Watson dava, a inveja. A inveja é um pecado que tem a ver com o sexto mandamento e que quebra as duas tábuas de uma só vez. Começa com um descontentamento contra Deus e termina numa injúria contra o homem. A inveja. Watson dizia ainda, um homicídio pode ser cometido de três modos. Com a mão, com a mente, com a língua. Eu posso matar uma pessoa com a mão, com a mente, com a língua. E referia até o auto-homicídio. E agora estou a correr. O nosso tempo já vai longo. O auto-homicídio. Auto-homicídio é uma espécie de suicídio por negligência. E Watson dizia assim, como é que acontecem suicídios por negligência? Quando eu me coloco diante de um perigo que posso evitar. Quando eu acabo por estar a colocar a minha própria vida em causa. Quando eu me coloco diante de um perigo que posso evitar. Quando eu negligencio meios de preservar a minha vida. Quando eu fico triste e moderadamente. Hoje as pessoas falam muito de depressão porque se percebem do poder que a depressão tem em terminar a vida das pessoas. O Watson estava a dizer isto já. E, por exemplo, falta temperança na dieta. É boa esta também. É uma maneira de auto-homicídio, suicídio por negligência.
Quero terminar, queridos irmãos, e agradecer a vossa paciência porque este mandamento ia ser longo. No Catecismo New City, da Igreja Redeemer, onde o Manel teve lá foi um mês, Manel, um mês a fazer um estágio. Aliás, é difícil eu não cair no pecado da inveja pelo mês que o Manel lá esteve. No Catecismo que nós usamos, a pergunta número 11 pergunta precisamente o que é o sexto mandamento, o que é que o sexto mandamento requer. E sabem qual é o resumo que nós damos no nosso Catecismo? Quando o Catecismo diz o que é que Deus requer no sexto mandamento? Sexto, que não magoemos ou odiemos o nosso próximo. E isto é interessante, porque o Catecismo nem sequer fala de matar. Porque parte do princípio que o mais fundamental que nós temos de evitar em não querer matar não é necessariamente a possibilidade de darmos um tiro em alguém. É a possibilidade de nós desprezarmos a vida de alguém. E por isso é que o nosso catecismo resume desta maneira. Nós não devemos magoar ou odiar o nosso próximo. Porque esse é sempre um primeiro passo para muitas coisas más que em último grau podem terminar num homicídio. Como Jesus nos ensinou e o catecismo nos relembra aqui, não matar começa necessariamente por não desprezarmos a vida de alguém. Eu sei que neste sermão, por um lado, nós podemos sair um pouco desconcertados. Por um lado, pode parecer que se abriram janelas que nós julgávamos trancadas, em termos das questões de pena de morte, e se calhar isso fez-nos pensar de uma maneira que nunca tínhamos pensado. E por outro lado, pode parecer que de repente há janelas que se abriram e há portas que se fecham, porque nós pensamos em tudo aquilo que podemos estar a fazer mal em relação ao que desejamos em relação aos outros, ao homicídio no coração. E nesse sentido eu tenho a noção de que a mensagem de hoje ela pode nos agitar. Matthew Henry dizia assim, está no nosso boletim: o sexto mandamento não proíbe a morte numa guerra justa ou na nossa defesa pessoal, mas proíbe toda a malícia e ódio a qualquer pessoa e toda a vingança pessoal que nasce daí, bem como toda a ira sobre as provocações súbitas e dano dito ou causado em paixão. É desconcertante para mim. Porque, por um lado, diz assim, ok, se tu matares alguém em defesa pessoal, isso não é necessariamente mau. Atenção, Matthew Henry está a falar, não é a Bíblia? Mas, por outro lado, está a dizer, e de repente nós ficamos agitados, dizendo, então, mas é possível? Eu julgava que não era possível. Mas depois, por outro lado, diz, mas tudo aquilo que tu fizeres em coração, não podes. E se nós nos sentirmos inconciliados com este polo, deixem-me culminar dando uma solução. Qual é a solução sempre? Qual é a solução sempre, queridos irmãos? Ok, faz parte da oração. Não, mas qual é a solução sempre, João? Qual é a solução sempre? Cristo, nem mais. Não é? Quando nós não sabemos, quase sempre é Cristo a resposta certa. É Cristo a resposta certa aqui. Porque é que eu quero terminar falando de Cristo? Jesus acolheu a pena de morte sobre si mesmo, para que nós tivéssemos uma nova vida onde nós não desprezamos a existência de ninguém. Esta é a maneira como Jesus resolve o não matarás. A pena de morte, quem se pôs livre para ela foi o Senhor Jesus. Para que nós tenhamos uma vida nova onde ninguém é desprezado por existir. Não é um resultado fácil, mas é o resultado calculado pela cruz e pela ressurreição. A nossa resposta não pode ser diferente da inquietação que Jesus traz até nós. Nós devemos morrer para nós próprios para que possamos viver para os outros. E ao terminar, eu gostaria que os músicos pudessem preparar para terminarmos cantando. E gostaria apenas de dizer, à semelhança como temos feito outros domingos, vou pedir aos irmãos que quiserem ficar para orar, possam ficar. Quem não quiser ficar para orar e tenha de se retirar, vou pedir mesmo que seja rigoroso indo para o nosso átrio de entrada e para podermos dar um tempo de oração para aqueles que sintam necessidade de orar por este assunto ou por outros. Se alguém tem uma necessidade em particular e que gostaria que pudéssemos orar, eu vou pedir para podermos estar preparados para o fazermos. Mas quero ler ainda as palavras do Senhor Jesus em Marcos 8, 34 a 35. É assim que Jesus resolve o sexto mandamento. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Nós podemos ter muitas questões acerca do sexto mandamento, mas acreditem, queridos irmãos,
Esta é uma resposta 100% certa e segura. É imitando o Senhor Jesus, vivendo desta maneira, que nós vamos estar muito mais próximos de cumprir o 6º mandamento também. Que o Senhor nos ajude.